Meus irmãos, mais uma vez a graça e a paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Vamos mais uma vez estar meditando na palavra do Senhor, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, apenas um verso, verso 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Meus irmãos, é até difícil de imaginar nós vivermos sem preocupação alguma. Porque, para falar a verdade, nós nos preocupamos sim. Nós nos preocupamos muitas vezes com muitas coisas, com o trabalho, com a casa, com o esposo, com a esposa, com a igreja, com o ministério. Nós nos preocupamos, isso é o fato, nós não podemos fugir disso. Mas a grande questão levantada por mim aqui não é se você se preocupa ou se você não se preocupa. É como você age diante das preocupações que vêm sobre você. Paulo nos ensina aqui que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Como tem sido a sua atitude diante das suas preocupações? Será que você tem sido inquieto? Será que você tem sido impaciente? Será que você tem sido desesperançoso diante das suas preocupações? Paulo nos diz qual deve ser a nossa atitude diante dessas situações. Ele vai primeiro dizer para que nós não estejamos inquietos por essas coisas. Mas antes, as vossas petições sejam todas conhecidas diante de Deus. Meus irmãos, temos que aprender que diante das nossas preocupações, nós devemos descansar os nossos corações em Deus, levar para Deus as nossas inquietações e as nossas preocupações, depositar diante do altar, nos ajoelhar, nos orar. O grande problema é que muitas vezes, diante das nossas preocupações, nós procuramos socorro em tudo e deixamos Deus por último, quando na verdade a nossa esperança, a nossa prioridade tem que ser levar diante do Senhor as nossas preocupações, porque Ele vai trazer calma, Ele vai trazer paz, a paz que o mundo não pode dar. Ele vai tranquilizar o nosso coração através do Seu Espírito Santo Consolador. Por isso, coloque diante do Senhor as suas preocupações, as suas inquietações, as suas incertezas, que sejam conhecidas diante de Deus. Como? Pelas orações e pelas súplicas. Ore, meus irmãos, fale com Deus, apresente diante do Senhor as suas súplicas, as suas necessidades, que sejam conhecidas através dos seus lábios, as suas petições diante de Deus. E aí, no final de tudo, meus irmãos, quando nós entendemos que colocarmos diante do Senhor todas essas coisas, nós vamos ter o nosso coração grato, mesmo que as coisas ainda não tenham se resolvido, mesmo que as coisas ainda não estejam tudo embaçado, que nós ainda não observamos as soluções. Mas nós podemos descansar no Senhor com ação de graça, como Paulo vai dizer. Olha, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pelas orações, por isso ore, pela súplica, suplique ao Senhor. E no final Paulo vai dizer com ações de graças, que em seus lábios tenha sempre um hino de graça ao Senhor diante das dificuldades, que não haja murmuração, que não haja palavras que não vá abençoar, que não haja palavras que sejam de tristeza, de coisas ruins, mas que em seus lábios haja graça, que em seus lábios haja gratidão ao Senhor, mesmo que tudo ainda não esteja resolvido, que em seus lábios brote um hino de louvor, de graça ao Senhor, porque você pode descansar nele, porque Ele está cuidando de todas as coisas e tudo vai acontecer de acordo com a vontade dEle. Mas lembre-se, coloque diante do Senhor todas as suas preocupações. Em nome de Jesus, amém, meus irmãos.